Olá! Está começando mais um programa Viver com Saúde, transmitido pela Web TV do jornal NH. O assunto de hoje é sobre alimentação saudável. Para isso, fomos conversar com a nutricionista Kalinka Oliveira, que nos ajudará a esclarecer mais sobre o assunto. Confira a reportagem. Então, Kalinka, qual o perfil das pessoas que procuram uma consulta nutricional? Bom, então assim, normalmente as pessoas procuram ou por alguma indicação, eu vou no nutricionista, é legal, acham que é um pouco de status também. Muitas pessoas procuram por estarem com um peso acima do adequado ou estarem já doentes, né, que seria o caso da obesidade. Hoje em dia também a gente tem o excesso de consumo de produtos industrializados, fast foods, que é essa questão da falta de tempo das pessoas de poderem tá preparando algo mais elaborado, enfim, e às vezes nem sabendo como conseguir chegar, né, nesse ponto, conseguir adaptar alguns alimentos, saber se organizar, enfim. Então, assim, o perfil das pessoas que procuram normalmente é isso, ou estão acima do peso, ou alguém indicou e acham que é por status, ou estão doentes com alguma doença que advém de uma alimentação inadequada, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, colesterol elevado. Enfim, basicamente é esse perfil de pacientes que procuram atendimento. E alguns também que já estão no peso adequado, tudo, mas querem também ter uma alimentação mais saudável, mais regrada. E para a pessoa que está querendo mudar de hábitos, ter uma vida mais saudável, quais dicas que tu pode dar para essas pessoas? Bom, primeiramente, acredito que a gente tem que se regrar um pouco, ter horário para se alimentar, saber que o nosso metabolismo ele funciona decorrente então de uma alimentação, né? Cada vez que a gente se alimenta, ele precisa trabalhar, certo, para degradar o alimento. Então todo esse processo faz com que, se a gente demorar em torno de mais de 3 horas, 4 horas para se alimentar novamente entre cada refeição, a gente produz uma substância que é chamada de grelina, que é uma substância que faz com que a gente acabe absorvendo muito da próxima alimentação e também nos ajuda a engordar. Então, é um ponto que a gente deve se alimentar em torno de 3 a 4 horas, a cada 3, 4 horas, né, por dia, para fazer com que o nosso metabolismo se mantenha sempre trabalhando e também a gente não tenha aquela sensação de fiquei o dia inteiro sem comer ou não tomei café da manhã e vou almoçar. Quando chegou na hora do almoço, né, está morrendo de fome, acaba se alimentando mais do que devia, comendo rápido, que também é outro hábito inadequado, e fazendo com que o nosso metabolismo também não consiga acompanhar, pois como já está muito tempo sem alguma tarefa, que seria degradar o alimento, ele acaba por armazenar grande parte da alimentação que foi ingerida naquele momento. Então, um ponto muito importante é essa questão, ter horários para as refeições, se alimentar de 3 a 4 horas, em torno de 3 a 4 horas a cada refeição, procurar fazer os lanches no meio da manhã, no meio da tarde, que são de suma importância, né, para o bom funcionamento do nosso metabolismo no geral. Outro ponto também, sempre preferir os alimentos integrais, que contenham fibras, enfim, porque além de ser uma farinha integral, que não tem o seu processo fisiológico de uma absorção muito rápida, certo? Ele tem fibras que ajudam no trânsito intestinal. Então, essa questão é muito importante porque nos meus atendimentos com os pacientes, eu vejo bastante isso. Muitas pessoas constipadas e daí tu vai procurar a causa e o motivo sempre é o mesmo. Não come alimentos que contenham fibras, né? Não digo só pão integral, arroz integral ou biscoito integral, mas tem vários outros alimentos que contêm fibras, que é, por exemplo, frutas, verduras, que também ajudam no poder da saciedade. Então, é muito importante que a gente tenha esse consumo de não só alimentos com farinha branca, né? Porque o excesso dele acaba por fazer com que a gente eleve os nossos níveis de triglicerídeos, né, no sangue. Outro ponto importante também, consumir então frutas, verduras e legumes durante o nosso dia, né? Eu não gosto muito de falar sobre quantidades recomendadas, mas gosto de deixar bem frisado que lanche do meio da manhã, lanche do meio da tarde, é muito importante que tenha uma fruta, né? Muitas pessoas me dizem, Kalinka, mas por que toda hora eu vou ter que estar comendo fruta, eu vou enjoar? Mas na realidade, se tu parar para pensar, temos N variedade de frutas diversas, né? Cada época tem as suas
as suas determinadas frutas, mas de qualquer forma é a forma mais saudável, porque dali a gente está consumindo então um alimento que tem nutriente, tem fibra, então com relação à saúde ele é o mais recomendado para esses lanches como meio da manhã e meio da tarde. Verduras então no almoço, no jantar é muito importante, e uma coisa assim também que eu não posso esquecer é o ponto de variar com relação às cores. Então as frutas e verduras como legumes, devemos então variar com relação às cores, porque cada cor então tem uma determinada vitamina diferente. Então sempre deixar o prato bem colorido. Eu vou comer a beterraba que é roxa, ou vinho, como preferirem. Vou comer a cenoura que é laranja, a alface que é verde, o brócolis que é verde escuro, enfim, tentar variar as cores, como as frutas também. No lanche da manhã eu vou comer uma pera, no meio da tarde eu vou comer um morango, por exemplo. Então sempre tentar variar, isso também é um ponto importante. Com relação ao sal também é muito importante deixarmos de consumir aqueles caldos prontos para temperar o nosso alimento. Então procurar consumir então temperos naturais, como alho, pimenta, coentro, orégano, enfim, procurar trocar isso da alimentação, que hoje em dia eu vejo que continua ainda muito normal e cotidiano das pessoas colocarem o saleiro na mesa, por exemplo. A água também é outro ponto que eu considero muito importante, porque muitas pessoas acabam por trocar a água por um chá verde durante o dia inteiro, ou um chimarrão, um suco ou qualquer outra bebida. Mas na realidade a única coisa que nos hidrata é a água, certo? Além da água de coco, que também serve como uma fonte, né, de hidratação. Só que ao mesmo tempo, na nossa região a gente não tem tanta água de coco in natura, né? Então o que acontece é preferível sempre consumir água. Não que a gente não possa mais tomar, mas o suco natural. O suco natural também é muito recomendado, mas é um ponto que a gente deve cuidar, porque ele também tem calorias. Então as pessoas que estão em momento de emagrecimento, certo? Que querem para pouco tempo, enfim, o ideal é não fazer dietas loucas, mas procurar diminuir calorias em algumas das refeições, como por exemplo, tomar mais água durante o dia, após as refeições então tomar água. Já as pessoas que querem só ter um hábito mais saudável, o indicado realmente são sucos naturais também, certo? Mas ao mesmo tempo a gente deve ter cuidado no consumo, porque para cada preparo não é como consumir uma laranja. E cada copo de suco tem muito mais da fruta, então acaba tendo um pouco mais de caloria nesse processo. Eu acredito assim que realmente a gente tem que ter persistência, que quando a gente começa o processo de perda de peso, chega um momento em que começa a ficar mais lento, que o paciente acaba por permanecer num determinado peso, e aí é nesse momento que a gente tem que ter uma grande força de vontade para conseguir perder mais ainda, enfim, e tentar retomar o plano alimentar, que é como eu chamo. Então, assim, o ideal é, quando acaba acontecendo esse processo, que é permanecer com o mesmo peso, o ideal seria reforçar mais a questão de atividade física, alterar um pouco a alimentação, porque quando a gente altera, às vezes, uma mínima coisa, ela já faz toda a diferença no processo fisiológico do nosso metabolismo. Então, assim, eu vou te dar assim, algumas dicas assim, básicas que eu dou para todos os meus pacientes, que pelo menos isso é importante a gente realizar, que são... Novamente falando, 6 refeições ao dia, que seriam em torno de 3 horas e meia para cada refeição, como o café da manhã, o lanche do meio da manhã, que é de suma importância, o almoço, o lanche da tarde, se puder ter outro lanche da tarde também, e após a janta, ou enfim, como o paciente preferir, como é a rotina dele. Mas uma coisa que é importante também, praticar atividade física. É muito necessário estar concomitantemente, então praticando uma atividade física junto com uma alimentação adequada, o processo se torna muito mais rápido e também ajuda a acelerar o nosso metabolismo. O consumo da água também ajuda no trânsito intestinal, que muitas pessoas às vezes não dão bola para isso, acham que qualquer bebida então pode ajudar nesse processo, mas não. Então, prática de atividade física, uma alimentação adequada, certo? Procurar consumir mais frutas, verduras e legumes.
consumir alimentos de 3 em 3 horas e o consumo da água. Eu acredito que são assim, os pontos principais para a gente começar, entende, a progredir nesse processo. Após isso, também ter uma preparação, né, para durante a semana, não deixar para a última hora, cheguei agora, o que eu vou levar de lanche? Nunca tem nada de lanche. Então isso é importante, sempre se programar no início da semana, comprar variadas frutas, verduras, conseguir montar seus pratos para levar para o trabalho, que muitas pessoas referem, eu não tenho tempo de comer isso, não dá tempo. Se pararmos para pensar, uma fruta é muito mais fácil de consumir do que ter que ir comprar numa lancheria um pastel ou enfim. Então esse ponto é muito importante, a gente não tentar fugir das nossas obrigações, certo? Conosco mesmo, né, com relação ao nosso corpo, porque se a gente não tiver saúde, a gente não consegue agregar nada, não consegue nem trabalhar direito. Então por isso essa questão das frutas, verduras e legumes para elevar nossa imunidade. O programa de hoje fica por aqui. Confira outras reportagens na edição impressa do Caderno Viver com Saúde, toda segunda-feira nos jornais do Grupo Sinos. Curta também nossa página em facebook.com/cadernoviver. Até mais!